E o texto disse assim, como ele estava no barco. E o capítulo 4, versículo 1 disse que ele estava num barco sobre o mar. De sorte que ele estava assentado em um barco. Jesus estava como? Assentado. E o texto do capítulo de número 4, versículo 36 disse assim, que eles o levaram consigo. Simplesmente assim, deixa eu te explicar isso aqui. Os discípulos estão dentro do barco, Jesus diz assim, passemos para a outra margem. Qual que seria a opção e qual que seria o certo dos discípulos fazer naquele dia, naquela hora? Deixa Jesus fazer o que ele quer fazer. Mas eu imagino Pedro assumindo a direção e dizendo, eu conheço do negócio. Bartolomeu olhava e dizia, eu também conheço. Tomé olhando e dizendo assim, eu também sei guiar o negócio. Então Jesus, do jeito que ele estava sentado, os discípulos pegaram o remo e começaram a assumir o controle do barco. Aí Jesus está olhando e está dizendo, já que eles assumiram o controle do barco, deixa eles ir do jeito que eles pensam que é. Deixa eles ir do jeito que ele acha que é. Algo me chamou a atenção, porque o capítulo 4 e o versículo de número 1 disse que Jesus estava sentado num barco e o barco estava sobre o mar. Olha para alguém e diga para ele, o barco estava sobre o mar. O que é sobre? Sobre é por cima. O barco estava por cima das águas. Isso é o certo ou errado? O certo, porque um barco foi feito para estar por cima da água, por cima do mar. Aí a Bíblia diz que de repente, quando eles assumem o controle, Jesus está sentado e do jeito que Jesus estava, Jesus ficou assentado. Aí a Bíblia diz que os discípulos agora começam a levar a Jesus para o outro lado. Observa uma coisa aqui, que já não é Jesus que está conduzindo o barco. Observa que já não é Jesus que está no controle do barco. Jesus, quando olha e vê que os discípulos assumiram o controle, sabe o que ele faz? Jesus, aí ele fica onde ele estava. E aonde ele estava, o escritor Lucas e o escritor Marcos, vai dizer assim, que ele estava dormindo sobre uma almofada. Ele estava, assentado sobre uma almofada. Então, se ele está sentado sobre uma almofada, do jeito que ele estava, ele ficou. Aí de repente ele olha e disse, já que os discípulos assumiram o controle, assumiram a posição, eu vou ficar assentado. Aí a Bíblia disse que ele estava sentado na popa do barco. O que é popa? Popa do barco é atrás do barco. Os discípulos foram para frente, Jesus está atrás do barco. Aí a Bíblia disse que lá vai eles rumo ao mar, lá vai eles agora. E de repente a Bíblia disse que no meio do mar levantou um grande temporal. E esse temporal agora que começa a levantar contra o barco dos discípulos, contra o barco de Jesus. Algo me chamou a atenção aqui, é que os discípulos estão no controle. E por que é que Jesus está sentado na popa do barco sobre uma almofada? Jesus deixa os discípulos assumir o controle da situação. Eu preciso aplicar isso aqui para a minha vida e para a sua vida. Muitas das vezes Deus permite nós assumirmos o controle da nossa vida. Muitas das vezes Deus deixa a gente assumir o controle da situação. Muitas das vezes Ele deixa a gente assumir o controle da nossa... Sabe por quê? Só para mostrar para mim, para você, que a gente não sabe nada, que a gente não consegue nada. Aí lá vai a gente assumir o controle. Tudo está bem, tudo está tranquilo. O barco está sobre as águas, o barco está sobre o mar. Aí de repente a Bíblia disse que vem agora as ondas, começa a subir por cima do barco. Algo me chamou a atenção, presbítero Clécio, presbítero Emanuel, porque quando Jesus estava, aleluia, no controle do barco, o barco estava andando sobre as águas. Mas na hora que o discípulo assumiu o controle, as ondas já estão por cima do barco. Você não entendeu? Enquanto Jesus está no controle, o barco continua sobre as águas. Mas na hora que o discípulo assume, o barco já não está sobre as águas mais, mas as águas estão sobre o barco. O que é isso? Todas as vezes que eu assumo o controle, todas as vezes que eu assumo a direção, Jesus, Ele simplesmente deixa as ondas entrar dentro do meu barco para me entender que eu não posso nada, que eu não consigo nada, que eu não, aleluia, eu não consigo sustentar o meu barco se Ele não tiver no controle da situação.
Olha para alguém e diga para ele: você pode estar até no controle, mas o barco já está quase coberto pelas ondas. Fala com ele assim: sai do controle hoje. Entrega para quem é o dono do barco o controle. Observa que Jesus ele poderia olhar para os discípulos e dizer assim: mas peraí, quem é o convidado aqui? Mas não, Jesus não briga pela posição, Jesus não briga por estar na frente do barco, porque ele entendia muito bem de quem que era o barco e quem estava no controle de tudo. Jesus está agora sentado sobre uma almofada, as ondas estão subindo por cima do barco, e Jesus está sentado numa